O diabo é tão sagaz, é tão terrível. Ele pensa em tudo. Aí ele me combateu com a palavra que o Moisés deixou. E o diabo conhecia muito bem Moisés. Ele tentou roubar o corpo de Moisés, disputou. E aí, o que ele fez? Ele usou uma palavra também deixada pelo Moisés. Mas não da forma como Jesus usou. Lá no Salmo 91, ou no Salmo 91, meu filho, versículo 11. Moisés disse assim, ó, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Moisés falou isso. Veja como é que está tudo cheio. Olha o texto ali, como é que está completo. Ó. Agora, vamos lá onde o diabo, ele recitou, tá? Olha lá. Então, aí o diabo disse, ó, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. Isso aí foi Moisés que falou, o diabo está repetindo. Aí, olha uma linha em branco aí, ó. Olha lá, tem um I ali, ó. Tem um E ali no começo. Mas aquela parte em branco cabe assim, ó, todos os seus caminhos. Olha como é que ele é, o estelionatário mesmo, o bicho é miserável. Ele reconhece firma sem ter firma, sem ter assinatura, desgraçado. Miserável. É um demônio mesmo. Rapaz, olha que desgraçado, demônio, olha lá. Presta atenção, Brasil. Quando Moisés falou que os anjos, Jesus falou, está escrito, tal e coisa, usou o texto lá do Moisés, Deuteronômio 8, o Satanás foi lá no Salmo 91. Aí eu pergunto, desde o princípio, o que te atrai mais? Deuteronômio capítulo 8 ou Salmo 91? Olha, o Salmo 91 virou uma espécie. Aliás, vai na porta da casa dos crentes, é como o sangue do cordeiro. A Bíblia fica aberta. Como passava o sangue do cordeiro naquela época lá do faraó para a morte de Jegal, o pessoal prega o Salmo 91. Olha onde o diabo foi, rapaz, no Salmo 91. Só que ele não falou em todos os seus caminhos, porque todos os caminhos incluem o deserto. O diabo teve o cuidado disso aí, falou, não, Jesus está meio debilitado fisicamente, vou fazê-lo entender que aqui no deserto não guarda. Falou, pode pular, pula aí, porque os seus anjos vão te guardar, está escrito também, está escrito. Só que ele deixou aquela linha ali, ó, em todos os caminhos não tem, ó, tá vendo? Ó? É que te guardem, olha lá. Ficou feio, né, rapaz? Ficou feio. Um bom advogado, ele pega o estelionatário nessas falhas aí. E como Jesus, ele é o advogado, Jesus pegou o diabo nesta falha. O bom advogado, ele observa as falhas, porque o bandido, o estelionatário, o endemoniado, o trapaceiro, como diz o Cineiro, o fraudulento, ele deixa um rastro de falha, não tem como. Um reconhecimento de firma, data, tudo. Ele deixa, porque o bicho é encapetado, então o diabo quer mais que ele se estrepe também, você sabia, né? O diabo usa, pensa que o diabo usa ele porque gosta dele, gosta nada. O diabo quer mais que ele se arrebente mesmo. Quase que eu usei a palavra que o pastor Silas usa. Mas não existe crime perfeito. O bispo, quase que eu empreguei a palavra que o pastor Silas, meu amigo lá, usa. Depois eu deixei lá no Rio, vou entender. Mas é o seguinte, o diabo quer mais que o sujeito se quebre, entendeu? Não é bom empregar essa palavra, né? Mas aí, falo desse cara. Olha lá o espaço, rapaz. Ali caberia aí, pastor, em todos os caminhos, né?
Mas o Satanás, ele falhou aí, ó. Mas ele falhou já, é tudo planejado. Ele falou, se eu falar em todos os caminhos, Jesus vai falar, então você sabe que eu estou guardado aqui, né? Olha só. Aí respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas Ele disse, ou seja, não foi de Deus essa revelação. o diabo ele é dono das cataratas do Iguaçu, é isso? É? Foi ele que fez aquilo lá? Não, mas ele vende. Corcovado, não estou falando do boneco, não, estou falando da montanha, da pedra lá. Sim. Pão de açúcar, aquela pedra lá. É corcovado mesmo. Pedra da Gávea, não, eu sei. Não, porque muita gente vai achar que a estátua foi um pedreiro que fez. Não, ali é redentor, ali é outra coisa. Não tem nada a ver. Ah, outra coisa, desculpa, então eu falei Ele besteira. é redentor. Mas aquelas montanhas lá Corcovado. no Rio. Quem fez aquelas montanhas lá? Deus. Rapaz, tem coisas... lá nos Estados Unidos tem o Yellowstone. Parque Yellowstone. Rapaz, que coisa, você tá doido. Você chega a chorar. Vamos lá em Jerusalém, quer ver coisa. Ah, estelionatário, é onde eu quero chegar, irmão. O estelionatário vende alguma coisa dele? O estelionatário, ele ganha dinheiro com algum trabalho? Não. Ele ganha dinheiro passando para trás, falsificando, mentindo, roubando, até se estrepar, porque como o mestre, o escritório central é o escritório do diabo, do estelionatário, ele tem as filiais, tomar conta de uma filial, o escritório central é do diabo. O maior estelionatário da história da humanidade é Satanás, é no mundo espiritual, em todo. Lá no céu, ele já quis tomar o céu de Deus. Olha que desgraçado. Ele ofereceu ao Senhor Jesus, que é o dono do ouro e da prata. Dono de tudo. Ele ofereceu o que já era de Jesus, rapaz. Como Jesus estava em carne, desejando uma cama para descansar. Jesus estava sem descansar já 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Jesus estava querendo um colchãozinho, um pãozinho com mortadela, com peixinho, com a sardinha. Comer um pedacinho de favo, né? De mel, né? Favo de mel, né? Comprava. Favo de mel, é. Tem favo de outra coisa? Quero. Tem, né? Uma bagatela dessa. É que todo mundo fala favo de mel, deve ter, né? Senão não falaria. Senhor. Um favinho de mel, hein? Pensou? Você sem energia nenhuma, alguém chega com um favinho de mel, você chega a sonhar, você escorrer. De propósito, eu deixo escorrer aqui. A bispa limpa a boca, fala, não, vou limpar não, rapaz. Eu limpo com a língua, entendeu? Porque é gostoso você comer um favinho de mel, né, cara? Que coisa, hein? O pai do estelionato chama-se Satanás. E olha só, ele aplicou o estelionato, comeu essa parte aí, ó, da palavra. E lá no céu, quando ele foi expulso, ele já quis aplicar o estelionato. Você acha que ele convenceu 1/3 dos anjos? Em 9 anjos, ele convenceu 3. Você acha que ele convenceu como? Ele convenceu prometendo vantagens, aí ele falou, a gente toma o poder, você vai ficar no lugar do Miguel, você no lugar do Gabriel, você no lugar do outro, entendeu? Vou promover você a querubim, você vai ser um querubim, você tem 4 asas, você vai ter 6. O querubim tem 6 asas, você sabia disso aí, bispo? Sabia ou não? Está lá no Apocalipse. Ele tem 6 asas. Pela... Hein? O querubim tem 6 asas. O serafim, o anjo tem 4. O querubim tem 6 asas. Então, você pode ver que... É isso mesmo, filho? Acertei? Uai! Até que eu estou melosinho, então. Acho que eu estava pior. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas
unidas cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles, cada qual andava. Isso aí era 4, não. Onde tem 6 aí? Onde? Esse aí não é 4? Esse aí são 4. Tem que ser o de 6. Não, ou tem 4 asas, que 2 abanavam e 2 cobriam os olhos. Tem uma passagem que diz assim, são 4 asas então, né? Então eu errei. As 2 são ligadas uma à outra e 2 cobrem. Mas com 2, então, com 2, eles abanavam, com 2 cobriam os olhos, é isso? Hã? Está escrito aí? Ah, que legal, hein? Então, aí tá bom, mas vai me ajudando aí, tá, por favor. Mas você tem que saber contar as asas. Até parece que meu trabalho é contar a asa de anjo, né? Peraí, meu trabalho é contar sofrimento do povo, entendeu? Mas eu sei que tem um deles que cobriu os olhos com, né? Mas aí, o Satanás, para convencer, que o estelionatário é assim, para convencer alguém de um negócio, ele promete vantagens. Ele promete vantagem. E ele lá no céu, ele convenceu 1/3. Tá aí uma coisa que a gente não pode subestimar o diabo, sabia? Imagina um ser convencer 1/3 dos anjos de Deus a seguir, a andar atrás dele. Hein? É só oferecer Vantagens terríveis, né? E olha como que ele quis. Você acha que na força ele podia vencer Jesus? Não. Não são. Então ele tentou vencer Jesus oferecendo, como diz lá em Cisneiro, mundos e fundos. Hein? Lá na minha terra falou, ofereceu mundos e fundos. Olha só. Aí ele falou assim, Faraó oferecia cebolas alho. para o povo de Israel. E eles ficaram balançados e queriam voltar. Mas não é só cebola. Eu, no caso, a cebola até que eu gosto, mas o alho eu não voltava não, entendeu, bicho? Uma cebola assim fritinha. A milanesa já comeu, né? Empanada, né? É gostoso, né? Aí, o que acontece? Esse sujeito é o mestre do estelionato, esse tal de diabo. É o mestre. E ele foi e tentou convencer Jesus. Tudo isso te darei, ó. Ele mostrou a glória. Olha lá. Olha lá. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. A Bíblia diz que em Colossenses 1, se eu não me engano, fala, né, filho, das potestades, falam dos poderes. E quem é dono disso aí? Vamos ver lá, põe lá, deixa eu ver aí. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, ou seja, a glória dos reinos, ó. Quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Rapaz, o estelionatário é tão desgraçado, ele é filho do diabo mesmo, porque tem gente que vai arrebentar comigo nas redes sociais. Crime de estelionato deveria ser punido assim com a pena máxima. Pena máxima. No país que tem pena de morte, deveria ser assim. Se for prisão perpétua, prisão perpétua. Deveria ser pena máxima. Por quê? Pensa num crime desgraçado, e é tão brando aqui no Brasil. Eu estou pensando em virar parlamentar só para fazer uma lei para crime de estelionato, pena máxima. Pena máxima. Olha só. É acabar logo com o estelionatário, sumir com ele. Prende o desgraçado no deserto, não tira mais dentro de uma cadeia. Manda para uma ilha aí.
no meio do mar. Dá uma olhada para você ver. Olha o dano que o sujeito fez. Olha o que o diabo fez. O diabo ofereceu para Jesus o que não era dele. Ali em Colossenses fala de Jesus, que tudo foi feito para ele, por intermédio dele e para ele. O diabo estava tentando vender para Jesus, mas era vender, porque ele queria tornar Jesus servo dele. Ele estava oferecendo aquilo ali pelos serviços de Jesus, para Jesus virar escravo dele. Se você me servir, eu vou te dar tudo isso aqui. Tem muita gente que entrega a alma para o diabo para conquistar as coisas. Aí, meu colega lá ia dizer a palavra, mas eu não vou dizer. Aí o sujeito se arrebenta. Por que se arrebenta? Porque o diabo dá o que não é dele. Vai chegar uma hora que vai ser mostrado que aquilo ali não era dele. Aí você tem que entregar isso aí. Isso aí não era dele, não. Ele te vendeu o que não era dele. Então, o diabo ofereceu a glória dos reinos. Não é isso, filho? Né? Mostrou os reinos e ofereceu a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. É por causa disso aí que os ignorantes falam que o diabo é rico e bonito. Minha mãe falava assim, o diabo é rico e bonito. O diabo nunca foi rico, nunca foi bonito. E ele convencia, até a minha mãe convencia minhas irmãs que o diabo era bonito. Quando um rapaz piscava o olho para minha irmã mais velha, ela falava, você acha que ele é o diabo? Eu não conheço ele. Eu falei, não me parece que o diabo. Você já viu o diabo? Eu falei, não, mãe. Mas eu acho que não parece não, o diabo. O diabo deve ser mais feio, né? Aí ela falou, não, mas é muito bonito. Se fosse mais feio, eu ia namorar ele. Minha mãe falava. Aí o sujeito pegava assim aquele cavalo manga largas dele, o alazão. Aí falava, deve ser o diabo, ele é rico. Mas o diabo, até isso, ele engana, né? Então, o que acontece? O diabo, ele ofereceu para Jesus o que não era dele. Né? Eu estou recebendo um advogado, não é para mostrar, né? Então, eu estava falando aqui, doutor, o primeiro estelionatário que surgiu foi o diabo. E esse crime deveria ser punido assim com prisão perpétua, na minha opinião. O diabo quis praticar o estelionato lá no começo, quando convenceu um terço dos anjos contra o Pai. Ele convenceu oferecendo vantagens indevidas. É isso que ele faz. Que nunca ia cumprir, porque não era dele. E aí ele nunca ia cumprir. Porque no final das contas não consegue. Como é que ele vai cumprir? E aí o que aconteceu? Jesus disse, mostra lá, filho, por favor, a resposta final de Jesus. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Essa mensagem ela é extraordinária, mas a cereja do bolo da mensagem é essa aí, esse versículo final. Essa batalha de Jesus contra o diabo no deserto, ela foi assistida por esses anjos, que em nenhum momento interferiram. Não é verdade, bispo? Verdade. Os anjos estavam ali, assistiram tudo isso e não entraram. Não entraram. Eu vou voltar aí, mas só para ilustrar, para acrescentar, o Eliseu, ele acorda e o servo do Eliseu olhou e viu que a casa deles estava cercada
pelo exército da Síria. Estava bem próximo da casa. Ou seja, o inimigo estava bem próximo do Eliseu para prendê-lo e levá-lo cativo. Mais distante um pouco, quem é que estava? Os anjos. Os anjos. Não interviram também. Não. Só assistindo. Então assim foi com Gideão, assim foi com todos que travaram uma batalha. E Jesus, ele no final das contas, venceu pela força de Deus na vida dele, do Pai, e os anjos serviram. Os anjos entregaram para Jesus, numa batalha, o alimento, a nutrição não parece ser, ou a desnutrição, né? A falta do alimento não parece ser o perigo maior, né? Você pode se valer de alguma coisa, alguma raiz, alguma planta, né? Algum inseto. Você pode tirar proteína de muitas maneiras. Jesus poderia pegar uma lagartixa ali, um camaleão, alguma coisa ali, abençoar e comer. Então os anjos entregaram aquilo que parecia ser não tão difícil, né? O serviram um banquete, é claro. Mas o perigo maior foi Jesus quem venceu com a unção, com a autoridade que Deus deu, a palavra de Deus. Então, em algum momento você vai viver desertos terríveis, como eu tenho vivido, mas no final das contas, como sempre aconteceu, o banquete será servido. Você pode falar, se fosse a gente ou o bispo, eu ia até reclamar com o anjo, mas você estava aí perto que essa comida toda desapareceu agora? Desapareceu agora. Quase que, né? Eu ia falar, peraí, o diabo estava sugerindo que eu transformasse pedras em pães. Eu falei, não vou fazer isso não. Mas eu com fome, porque você não me deu logo, né? Mas é assim, basicamente é isso. Senão é deserto. E Deus nunca vai desamparar. Mas em algum momento Ele vai permitir os recursos se esgotarem. Em algum momento Ele vai deixar você chegar no seu limite. E aí Ele entra com providência, tá bom? Eu aguardo você neste sábado, a partir das 16, passando nas portas da justiça, e às 18, perdão, é isso mesmo, né? E às 18 ministrando. E domingo dos adoradores. Domingo nós só vamos adorar. Vai ser. Se você não gosta de adorar a Deus, não venha não. Vai para a praia, vai para futebol. Vai passear, vai para o sítio. Mas se você sente a vontade, o desejo, a necessidade de adorar, tá? Você sabe, essa relação, essa atitude, esse ato de se adorar a Deus, é comparado àquele almoço de domingo com os pais, com aquela comunhão. Mesmo depois de casado, o filho, a filha, sente uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por mês, e almoçar com a mamãe, com o papai, abraçar, hein? Enfim, cortar ali o franguinho assado para a mamãe, para o papai, ou a mamãe. É aquela comunhão. Então, se você não vem, se você se você só se aproxima de Deus para pedir, é até estranho. A relação de pai e filho não pode ser assim. Tem gente que só vem na igreja para pedir, não pode. Você me perdoa falar isso, não pode. Tem que ter aquele dia que você vem e fala, hoje eu só vou adorar. Eu estou até arrepiado, porque esse é o dia que o céu vai escancarar. Porque, olha a vida de Jó. Você sabe o que deu a Jó? Aqueles 140 anos de vida regalada, de vitórias, e botou um fim no sofrimento dele? O que ficou registrado? Quando Jó adorou sem um motivo aparente. Jó não tinha motivo para adorar. Tem gente que pensa que
Não, se Deus me der isso, domingo eu vou lá agradecer. Você não pode ter um motivo aparente para adorar a Deus, não. Então você não conhece a Deus, então você não tem Deus. Você tem que adorar a Deus quando a sua alma está dividida, quando o seu coração está machucado. Quando você está no seu limite. Porque aí você vai dizer para Deus o valor que Ele tem. Se eu adorar a Deus quando Ele dá uma casa para mim de 10 cômodos, Deus vai falar, qualquer um faz isso. Se eu adorar a Deus quando a minha conta está no azul, quando os amigos estão fazendo churrascada para mim, me abraçando, botando o tapete para mim, se eu adorar a Deus quando tudo está dando certo, não tem valor. Até tem se a coisa é genuína, é sincera, é verdadeira. Se aquilo ali, se as conquistas não representam o motivo, a razão dessa adoração, tem, porque Deus conhece meu coração. Mas se eu adoro na perda, na humilhação, na injustiça, no deserto, isso aí tem muito valor. Eu me lembro que Jesus perguntou para os discípulos assim, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus 16, se eu não me engano, 13. Aí os discípulos disseram, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta. Sabe aquela resposta que o mestre até entende, mas não te dá uma nota boa, suficiente? Ele falou, é isso, mas não é isso. Quando você está lá na escola, o professor fala, é isso, mas não é bem isso que eu queria ouvir. Para mim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, tudo que você conhece aí, bem-aventurado és. Tá? Aí depois ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por quê? Porque não é o que ele proporciona, o que ele dá. Nem nós, seres humanos, gostamos de ser valorizados pelo que proporcionamos às pessoas. Nenhum ser humano. Você imagina o pai, você chegar para o seu pai e falar, pai, eu te amo tanto porque o senhor me deu aquele carro. Você está de brincadeira comigo, né? Meu pai nunca me deu nada, nunca pôde me dar nada. Nunca. Nunca. Eu amei meu pai pelo que ele era mesmo, não pelo que ele me deu, porque ele nunca me deu nada. Ele nunca teve nada para me dar. Deus não quer ser amado pelo que ele te dá. Não. Mas ele não dá? Ele dá. Mas se você chega nesse estágio, se você chega nesse nível de conseguir amar, adorar, sem motivo aparente, meu irmão, aí você vai ver a qualidade de vida, você vai ver aonde ele vai te colocar. É isso, basicamente é isso. Então, o domingo da adoração, 9 da manhã, dos adoradores, perdão, vai vir gente de tudo que é lugar do país para adorar a Deus. Para adorar a Deus.
Você sabe o que encantou Jesus na mulher samaritana? O que tocou o coração dele? Presta atenção para você ver. E ele conhece o coração. Aquela mulher, ela tinha uma vida totalmente desregrada. Ela vivia uma vida errada. Só que Jesus conhece. Quando Jesus se aproxima e pede de beber, e ela fala, o senhor não pode falar comigo, o senhor é judeu. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. O senhor não pode falar comigo. Jesus disse, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí foi todo o desfecho, no final das contas. Ela falou assim, os antigos profetas dizem sobre adoração. Você não tem aí, nessa parte? Então coloca lá, por favor. O que ela perguntou? Falou para ele? Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Ela falou com Jesus. Aquela mulher precisava de libertação dos demônios, de comida para levar para casa, de paz que ela não tinha, ela precisava de tanta coisa, de convencer os parentes que havia salvação para eles, bênção para a família, digamos assim. E qual o assunto que ela puxou com Jesus? ela queria dizer o seguinte, eu queria um lugar, eu queria que o Senhor me indicasse um lugar para eu te adorar, para eu adorar o Pai. Uma pessoa desprovida de todos os recursos, estava preocupada em adorar, um lugar para adorar. Aí Jesus mudou a vida dela e de todos à volta, todos que ela conhecia. Olha que coisa interessante. Eu duvido que você atenda alguém aí. Eu tenho mais de 4 décadas de ministério. Eu não me lembro de ter atendido alguém com problema na família, no casamento, financeiro, nome sujo, doente. Aí eu vim aqui adorar, eu queria que o Senhor me ensinasse a adorar. Nada, a pessoa vem aqui, eu queria que o Senhor me tirasse dessa situação. Porque não tem algo a um adorador. Ele não nega. E Deus, ele vai nos abençoar nesse culto de adoração que começa no domingo às 9 da manhã. Tá bom? Bom, basicamente é isso, né? São 8h41. E se preparem, então. Nós temos uns testemunhos extraordinários. Eu queria um clipe, tá, diretor? Queria uma música bonita aí, mas eu quero só lembrar que nos dias 10, 11 e 12, nós vamos passar 3 dias. Eu digo nós, mas a responsabilidade é minha, né? Eu não posso forçar ninguém. Eu estou sugerindo que todos os bispos e pastores façam isso. Mas eu vou estar 3 dias dentro da igreja. Vou ministrar às 9 às 12, né? Na sexta, o primeiro dia, e às 19. E no segundo dia eu vou ministrar ao meio-dia e às 18, sábado. E no domingo encerrando no culto de adoração. Mas é bom pensar nisso, né? A mulher samaritana estava, como diria um colega meu, estava derrubada mesmo. Estava no fundo do poço. E ela falou, Senhor, o pessoal, o seu aí fala que tem que adorar em Jerusalém, o meu fala que tem que adorar naquele monte. Eu queria que Jesus falasse, não, filha, eu vou te dar um endereço aqui, você vai lá adorar, entendeu como é que é? Mas adorar, a mulher estava quebrada, né? A mulher estava buscando água num baldinho, lá no meio do deserto. Você sabe qual é a profundidade? Rapaz, que coisa, hein? Hoje a gente faz poços no deserto, lá no Nordeste, para o povo, sertão. É difícil. Você imaginou a dificuldade que essa mulher tinha? Ela mesmo falou, o poço é fundo e o senhor não tem com que tirar água. Já pensou o trabalho dessa mulher para tirar água lá embaixo? Jesus falou, eu te daria água viva. Aquela mulher, meu Deus, esse homem deve ter... E naquele tempo não tinha tecnologia. Como é que esse homem consegue tirar água, né?
A mulher veio estar preocupada em resolver os problemas na família. Ela falou, qual é o lugar certo mesmo para te adorar? Que coisa bacana, né? Todo crente deve ter essa preocupação, sabia, bispo, pastores? Adorar. Perdeu, adora. Ganhou, adora. Conquistou, adora. Se frustrou, adora. O Jó fez isso. Esse é o segredo. Vamos lá, filho, por favor, redes sociais. Apóstolo, muito bom dia e a paz a todos que acompanham essa programação. Pelo canal Apóstolo Valdemiro Oficial, onde já somos mais de 238 mil inscritos, rumo a 1 milhão. Peço a você que nos acompanha agora que compartilhe os vídeos, deixe o seu like, é muito interessante você fazer isso, para que assim o canal possa ainda ir além e evangelizar a vida de muitas pessoas. Apóstolo, o Antônio Carlos, ele diz bem assim, apóstolo, já comprei minha passagem para São Paulo, vou estar junto com o senhor aí no Brás nos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sou de Salvador e vou com a minha esposa. Vamos passar 3 dias na casa do senhor, vamos receber a nossa vitória. E não para, a apóstola Maria Helena também diz assim, apóstolo, eu oro sempre com o senhor pelo YouTube e sempre peço a Deus pela minha filha que estava com depressão. Tomava muitos remédios, mas graças a Deus, Jesus tocou na vida dela e hoje ela está liberta e curada. Deus é maravilhoso, estou muito feliz, somos de Curitiba. O Carlos Alberto, apóstolo, ele diz assim, bom dia, apóstolo, estava com um nódulo na minha garganta. A biópsia estava marcada para amanhã, para saber se era maligno. Quando o senhor orou, agora determinei pela sua fé que seria curada. Apóstolo, o nódulo desapareceu, não estou sentindo mais dor na minha garganta. Deus é maravilhoso, sou de Campinas, São Paulo. Que bênção, glória a Deus, hein? Mas aí, filho, Se seu apóstolo, bom dia, inscreva-se no canal Apóstolo Valdemiro Oficial, multiplica aí o canal, tá bom? E deixa o sininho ativado, né? Sim, senhor, Tem gente por aí, filho? Sim, senhor. O seu Paulo Henrique diz assim, apóstolo, bom dia, sou de Curitiba e vou estar com o senhor nos 3 dias, na sexta, sábado e no domingo. Já estamos preparando nossa caravana. Vamos com um ônibus aí para São Paulo, #Partiu Brás, apóstolo. Sim, senhor. E aqui a dona Nayara Araújo diz, bom dia, apóstolo, parabéns pelos 25 anos da Igreja Mundial. Faço parte dessa obra há 12 anos, sou muito feliz. Que venha mais 25 anos, glória a Deus, e ela é de Chapecó, apóstolo. Bodas de prata, né? Sim, senhor, apóstolo. E a dona Cláudia Castro, apóstolo, ela diz assim, apóstolo, sou dizimista fiel, já estou no propósito do dízimo dobrado. Ontem depositei meu dízimo de 1.000 e minha oferta também de 1.000. Apóstolo, sou de Goiânia, determine mais prosperidade na minha vida. Glória a Deus, então tá bom. Pai, obrigado por tudo, Senhor, por estarmos vivos e por dar a cada um de nós a capacidade de ressurgir sempre, de recomeçar. Eu oro pelos bispos, pastores e missionárias, obreiros, membros, funcionários. Eu oro pela equipe que o Senhor preparou, pelos advogados, os médicos, os que cuidam da AMAS, da assistência social, os funcionários aqui da televisão. Eu oro pela nação, Pai. Cuida da tua obra, cuida do teu povo. Eu te peço, te agradeço. Abençoa os dizimistas, multiplica na vida deles 100 ou 1000 vezes mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.